Bom dia, a graça e a paz. Estamos começando nesse momento mais um dia do nosso devocional diário. E eu gostaria de estar pedindo para você que está aí me assistindo nesse momento, para que estivesse compartilhando com o seu amigo, com alguém conhecido, com alguém que você entende que precisa, que necessita receber a palavra de Deus nessa manhã, né? Eu peço que você esteja compartilhando em nome de Jesus. E para dar início, eu gostaria de estar começando com uma oração. Amém? Então vamos lá. Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós louvamos o teu santo nome nesse dia que acaba de se iniciar, Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos por teu imenso amor, te agradecemos pela tua bondade e pela tua fidelidade. Queremos nesse momento, ó Pai, nos apresentar ao Senhor, te pedir que o Senhor venha falar conosco esta manhã, Pai. Que de fato, ó Pai, a revelação da tua palavra em nossas vidas seja uma ação transformadora. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que em nome de Jesus a tua obra se complete em nós. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Bom, hoje eu estou com a incumbência de falar um pouco do apóstolo Paulo e do seu ministério. Não tenho aqui a menor pretensão de encerrar o assunto, até porque isso é humanamente impossível falar do apóstolo Paulo e do seu ministério em 40, 50 minutos. Mas eu trouxe aqui alguns pontos e acontecimentos que eu destaco como importantes na vida e no ministério do apóstolo Paulo e para nós também. Para começar, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia, que era uma província romana, ali hoje no território conhecido como território da Turquia, no Oriente Médio. Essa cidade de Tarso, como o próprio apóstolo Paulo fala, não era uma cidade insignificante. Era uma cidade grande, cerca de 300 mil habitantes, e ali nessa cidade estava o centro cultural e filosófico, o maior centro cultural e filosófico da humanidade naquela época. E foi nessa cidade que Paulo nasceu. Os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, seus bisavós, eles eram judeus da diáspora que saíram de Jerusalém para habitar nessa cidade chamada Tarso da Cilícia. E eles tinham a cidadania romana, porque essa cidade era uma província de Roma. Então, quando Paulo nasceu, ele era judeu, porque os seus pais eram judeus, ele era da tribo de Benjamim, mas ele também era um cidadão romano. Então, ele era judeu por herança e ele era um cidadão romano por direito adquirido ali naquela cidade por seus pais. Por que essa informação, dessa dupla cidadania de Paulo é importante? Primeiro, porque a gente vai ver no decorrer do ministério de Paulo, ele se valendo por muitas vezes dessa cidadania romana para se livrar de perseguições, para se livrar de emboscadas, para se livrar de ciladas que as pessoas estavam armando para ele, o que levaria à morte. Então ele se vale da sua cidadania romana, o que dá a ele alguns direitos. E também essa cidadania romana ele usou para expandir mais a evangelização, para abrir portas para a evangelização. O segundo motivo que eu acho importante a gente estar falando dessa dupla cidadania é o fato de que Saulo, na verdade, ele sempre foi Paulo. Não houve uma transformação, uma mudança de nome de Saulo para Paulo, como algumas pessoas imaginam, conforme aconteceu com Abraão, conforme aconteceu com Jacó e outros personagens bíblicos. Na verdade, Saulo sempre foi Paulo. Saulo era o seu nome judeu, ali na cidade de Jerusalém, e veio do hebraico Saul, que significa o desejado.
Mas em sua cidadania romana, ele era chamado de Paulo, que vem do latim Paulus, que significa pequeno. Então, na verdade, Saulo e Paulo sempre foram a mesma pessoa. Saulo, o seu nome usado na sua cidadania judaica, e Paulo, usado, né, na sua cidadania romana. O apóstolo Paulo, ele teve uma educação privilegiada ali na cidade de Tarso. Ele frequentou os melhores colégios, e aí nesses colégios ele teve uma aprendizagem de ponta, e ele se destacou desde o início na questão do seu aprendizagem. Os historiadores vão nos dizer, vão nos relatar que na cidade de Tarso ele aprendeu grego, ele aprendeu latim, aprendeu sobre filosofia, sobre retórica e tantos outros aprendizagens que ao longo do seu ministério ele usou, né? Ou seja, Deus não permitiu que Paulo apenas se enchesse de conhecimento para o seu próprio status, mas aquilo para que Deus havia designado ele para fazer, né? E ali na cidade de Tarso, ele passou por esse processo de uma aprendizagem refinada. Mas como seus pais eram judeus, por volta dos 14, 15 anos, eles enviaram Paulo para Jerusalém, para ali na cidade de Jerusalém, ele também aprender a lei de Moisés, né? A lei dos seus pais, porque para um judeu era primordial que os seus filhos também fossem letrados, que eles tivessem domínio sobre a lei dos pais, né? Que eles chamavam do pai Abraão. Então ele foi enviado ali para a cidade de Jerusalém, e ele teve como professor nada menos do que Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um dos nomes mais expoentes da época, um dos nomes mais famosos, mais conhecidos como professor, e tinha toda uma linhagem rabínica, ou seja, Gamaliel também era rabino. E ali ele passou para Paulo a cultura oral do povo de Israel, o que era muito importante naquela época. Por que cultura oral? Né? Paulo havia aprendido ali na cidade de Tarso todas aquelas aprendizagens, todas aquelas outras línguas, mas ali na cidade de Jerusalém, ele se esmerou em aprender sobre a sua cultura judaica e sobre o judaísmo. E nada mais, nada menos do que aos pés de Gamaliel, que era um dos mais importantes e renomados professores daquela época. O próprio Paulo, né, em um momento, ele vai falar que ele se avantajava em relação aos mesmos da sua idade. Ou seja, Paulo, ele se destacou tanto na cidade de Tarso quanto em Jerusalém. Ele se destacou como? Ele se destacou no seu aprendizagem, ele se destacou em sua predisposição e disposição para defender a lei. Então, esse jovem, né, que era um jovem promissor, que era um jovem destaque, ele se torna então um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era um dos principais grupos religiosos daquela época. Esse grupo religioso, ele tinha grande influência naquele lugar, e eles prezavam pelo cumprimento da lei. E além de prezar pelo cumprimento da lei de Moisés, eles também faziam algumas leis. Esses fariseus, eles também ocupavam uma parte do sinédrio, e aí a gente vai ver nesse estudo mais para frente o que era o sinédrio. O sinédrio em Jerusalém nada mais era do que uma corte judaica, um tribunal. Ou seja, 70 homens renomados, letrados, versados na lei, faziam parte dessa corte, desse tribunal, e ali no sinédrio eles legislavam, ou seja, eles faziam algumas leis, e ali no sinédrio também as pessoas, os judeus, eram julgados em relação à lei e em relação à sua moralidade. Alguns estudiosos vão inclusive dizer que Paulo fez parte desse sinédrio, ou seja, Paulo estava com uma alta patente, né? Como bom fariseu, ele era zeloso da lei. Então eu sempre costumo falar
que Paulo, ele não perseguia os cristãos, ele não perseguia as pessoas simplesmente porque ele tinha uma índole má, simplesmente porque ele tinha um caráter ruim. Ele perseguia porque ele entendia que aquela seita que estava surgindo ali, que ele entendia que era uma seita, a seita dos nazarenos, ou seja, seita dos cristãos, aquelas pessoas que estavam se convertendo a Cristo, ele entendia que aquilo ali era uma afronta a Deus, que aquilo ali ia realmente destruir toda a obra que Deus tinha reservado ao povo de Jerusalém. E aqui eu quero chamar a atenção para que a gente tenha cuidado em relação a uma religiosidade fanática. Paulo, de fato, ele tinha conhecimento da palavra, que nessa época, estava limitado à lei de Moisés, à Torá, mas ele não tinha a revelação do Espírito Santo dessa palavra na sua vida. Então, não adianta nós conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, saber milhões e milhares de versículos, de passagens bíblicas, se a gente não tiver a revelação dessa palavra em nosso coração, né? A Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito edifica. A letra por si só, o conhecimento por si só, não é o suficiente para que a nossa vida seja transformada. O que transforma a nossa vida é o poder da revelação dessa palavra, do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Então, Paulo, como ele era um fariseu zeloso, ele se tornou um dos principais e dos mais violentos perseguidores ali dos cristãos. Ele de fato perseguia essas pessoas. Ele era conivente na morte dessas pessoas, ele mandava prender e ele chegava ali nas sinagogas e onde ele era chegado, ele era o terror em pessoa. Ele fazia com que as pessoas negassem a sua fé com ameaça de morte e tantas outras atrocidades, que nós já conhecemos. E a principal dessa perseguição, nós vamos poder ver, que está relatado no livro de Atos, foi a morte de Estevão, morte e martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir do Evangelho. Foi falado ali pelo nosso diácono Ailton, um pouquinho da vida de Estevão, um pouquinho de discurso, e a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos que Paulo estava presente ali na morte de Estevão e que ele foi o tempo todo conivente com aquela situação. E a perseguição ao povo de Deus, aos seguidores de Cristo, ela estava acontecendo de maneira atroz naquele momento. E Paulo, como bom fariseu, ele se esmerava em fazer esse tipo de perseguição. E então ele descobriu que ali na cidade de Damasco, que era uma cidade que ficava a cerca de 240 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, estavam ali concentrados muitos desses seguidores de Cristo. E a cidade de Damasco era uma cidade muito influente, porque ela era um centro comercial. E essa cidade, ela ligava a outras cidades também importantes. Então, Paulo entendia que se aqueles cristãos, que se aqueles seguidores de Cristo que estavam ali, eles tivessem êxito na sua jornada, que era de levar o Evangelho, esse Evangelho atingiria todos os principais e mais importantes centros comerciais, ou seja, atingiria várias outras cidades, e assim toda a obra de Deus estaria destruída. Nessa perspectiva, nessa visão, Paulo, ele chega a ter os sacerdotes, porque, como eu já disse para vocês, Paulo era de alta patente, ele tinha relacionamento com os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os membros ali do Sinédrio, e ele pede pessoalmente que esses sacerdotes façam cartas para ele, e essas cartas, elas diziam o quê? Que Paulo estava autorizado a ir para a cidade de Damasco, e se na cidade de Damasco ele encontrasse
alguém que estava seguindo essa seita dos nazarenos, algum seguidor de Jesus Cristo, ele estava autorizado a prender essas pessoas, levar de volta para Jerusalém, passar pelo julgamento do Sinédrio e possivelmente essas pessoas seriam julgadas e condenadas à morte. Mas, como Deus é bom para com Paulo, para com todos nós, a Bíblia vai nos dizer que ali, no caminho de Damasco, acontece uma transformação na vida de Paulo. Como eu disse para vocês no início dessa live, Saulo sempre foi Paulo. Saulo na sua cidadania judaica e Paulo na sua cidadania romana. Só que essa informação, ela não muda a verdade incontestável de que Paulo teve a sua vida transformada quando ele conheceu a Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9, dos versículos de 3 a 5. Atos 9, 3 a 5. Vou dar um tempinho para os irmãos que possam estar abrindo a Bíblia. Os que não tiverem condições, estejam acompanhando a leitura. Atos 9, de 3 a 5, está escrito assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta sou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse foi um momento crucial na vida do apóstolo Paulo, porque nesse momento ele passa de perseguidor para defensor desse evangelho. Ele passa de capturador dos cristãos para ser um defensor do evangelho. O interessante nessa passagem aqui é que Jesus Cristo o chama pelo nome. E ele fala: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E é interessante também nessa passagem que em nenhum momento na Bíblia a gente vai encontrar uma passagem em que Paulo perseguia Jesus Cristo em si mesmo, a pessoa de Jesus Cristo. A palavra vai nos dizer, inclusive, que eles nem se conheceram. Ou seja, Paulo não teve a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo no seu ministério terreno. Mas então por que Jesus Cristo fala: eu sou Jesus a quem tu me persegues? E aqui é um ponto muito importante, porque nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos da noiva do Cordeiro. Quando nós perseguimos, quando nós falamos mal, quando nós blasfemamos contra a igreja, que sou eu, que são os nossos irmãos, nós estamos fazendo isso diretamente com o noivo, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele é um noivo ciumento, que ele é um noivo zeloso, né? E eu abri esse parênteses para a gente ter o cuidado de que forma a gente tem tratado a igreja de Jesus Cristo. Então, naquele momento que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, de fato a vida dele é transformada. É tão impactante o encontro que ele tem, que ele fica ali, ele cai por terra. A palavra vai me dizer isso no texto que eu acabei de ler. Ele cai por terra e ele fica cego. Naquele momento ele fica cego. E então aquela turma que estava seguindo juntamente com ele para Damasco, e provavelmente ele era o líder naquela turma, tem que acompanhá-lo até a cidade de Damasco, porque ele não consegue mais chegar lá sozinho. E ali vai nos dizer que ele fica na cidade de Damasco, na casa de um cidadão chamado Judas, na rua direita, por 3 dias, até que chega até ele, né, Ananias, que foi enviado pelo próprio Deus para orar pela vida dele e para ali o batizar. E a palavra vem nos dizer também os primeiros sinais de conversão. Quando Ananias chega
ali na cidade de Damasco, ele encontra Paulo orando. Em nenhum momento da trajetória, né, de Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo, foi falado dessa intimidade que ele tinha com Deus. Fala-se apenas do zelo que ele tinha com a lei. E o primeiro sinal de conversão da pessoa é uma mudança de comportamento em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. É necessário adotar uma mudança de comportamento no sentido de um relacionamento mais pessoal, mais íntimo e mais próximo. Então, Paulo foi encontrado ali nesse relacionamento com Deus, tendo esse momento de intimidade. E o interessante também é notar que Ananias, ele havia escutado, ele havia ouvido falar sobre Saulo, inclusive ele até debateu com Deus e falou, não, mas ele é um perseguidor, ele tem feito muito mal, né? Mas Deus fala com ele assim, vai, porque ele para mim é um vaso precioso. E quando Ananias chega ali, ele não conhecia Paulo pessoalmente falando, mas a primeira palavra que ele fala com Paulo é irmão Saulo. Ou seja, a partir do momento da nossa conversão real e genuína, nós somos automaticamente inseridos na família de Deus. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes nós pecamos com os novos convertidos no sentido de querer julgá-los, no sentido de não considerá-los nossos irmãos, porque ainda não adquiriu uma maturidade espiritual. O simples fato, se é que a gente pode chamar de simples, de Deus ter falado com Ananias que Paulo era um vaso precioso para ele, foi o suficiente para que Ananias chamasse Saulo de irmão e não somente chamasse, mas acolhesse Saulo como um membro daquela nova família que é a família de Deus, que é a família de Jesus Cristo. Então é necessário que a gente também tenha esse discernimento, essa sensibilidade de estar acolhendo os nossos irmãos novos convertidos, ainda que o passado deles seja do nosso conhecimento e seja um passado abominável, porque afinal de contas, quem escolhe é Jesus Cristo e não somos nós. Amém? Então, naquele momento, Saulo ele é inserido ali na família de Jesus Cristo e ele passa de perseguidor de Cristo para um grande defensor do Evangelho. Aquele que estava indo ali para a cidade de Damasco para capturar aquelas pessoas que eram seguidores de Cristo, ele foi capturado pelo próprio Jesus Cristo. E aqui eu quero abrir um parêntese para fazer uma pergunta que eu fiz a mim e agora eu repasso a você. Você se lembra do momento que você foi capturado pelo amor de Jesus Cristo? Você se lembra do momento da sua conversão, do seu primeiro amor? De lá para cá, a sua vida foi transformada ou ela permanece no mesmo estágio? Ela permanece da mesma forma? Porque se a sua vida, do momento da sua conversão, ela não foi transformada, ela não vem sendo transformada dia após dia, é necessário que você esteja fazendo uma revisão da sua conversão. Porque afinal a palavra de Deus fala que é necessário nós nos convertermos todos os dias. E uma das marcas da conversão do apóstolo Paulo foi a sua transformação de vida. Não somente no seu discurso, mas e principalmente no seu proceder. Então é impossível nós termos um encontro real, verdadeiro, genuíno com Jesus Cristo e continuar vivendo da mesma forma. Então, se você que está me ouvindo essa manhã faz essa análise e sua vida continua da mesma forma, se ela não mudou,
vá para o seu quarto, converse com o Pai, tenha um momento de intimidade com Jesus Cristo, porque você precisa encontrar com Jesus Cristo, ter esse momento de intimidade, esse encontro impactante para que a sua vida seja transformada. E nós precisamos fazer isso diariamente. Amém? Ali nesse momento, Paulo, com sua vida transformada, e ele já, de imediato, ele já começa a pregar ali na cidade de Damasco. Ele já começa a pregar para as pessoas, para os judeus ali na cidade de Damasco. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele se retira ali para o deserto da Arábia. Ele vai falar nisso na carta de Gálatas. Na carta de Gálatas, que inclusive nós já estudamos aqui nesse devocional. E ele vai falar que o que ele aprendeu da parte de Jesus Cristo não foi dado a ele por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo. E por que Paulo fala isso? Porque ele foi levado ali ao deserto da Arábia para fazer uma espécie de intensivão com o próprio Jesus Cristo. Paulo era letrado, Paulo era versado nas leis, mas ele ainda não havia tido ensinamento com o mestre dos mestres, que era Jesus Cristo. E ele passa ali 3 anos tendo esse ensinamento com Jesus Cristo. Interessante aqui também observar que Paulo era doutor da lei. Ele podia ter batido no peito e falado: estou pronto para evangelizar. Afinal de contas, eu sei mais do que todas essas pessoas. Mas não, ele se submeteu ao chamado de Cristo. Ele foi ali para o deserto e ali ele teve um intensivão com ele. Todos os grandes líderes, que Deus escolheu, você vai perceber que ele teve esse tempo de deserto, esse tempo de anonimato, esse tempo de experiência profunda com Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Paulo, foi assim com o próprio Jesus Cristo, que foi levado ao deserto antes de começar o seu ministério. E a gente vê hoje muitas pessoas se autoproclamando pregador, se autoproclamando apóstolo, missionário, sem se condicionar a esse tempo de experiência, a esse tempo de aprendizagem com o próprio Jesus Cristo. É o momento, é a geração do fast food, que quer tudo rápido, tudo para ontem, mas não quer se sujeitar ao treinamento com o mestre dos mestres. E isso é uma aprendizagem que o apóstolo Paulo deixa para nós também, que é necessário nós termos esse tempo de aprendizagem, de comunhão, porque Deus está muito mais interessado na pessoa que eu sou do que na obra das minhas mãos. Através desse relacionamento, ele vai trabalhar o meu e o seu caráter, ele vai fazer esse processo em mim e em você, para a partir de então, nós estarmos aptos a fazer uma obra que não é minha, que é dele. Nós somos apenas cooperadores dessa obra, porque o agente dessa obra é o Espírito Santo. Amém? E ali vai dizer que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Ele volta para a cidade de Damasco, ali com uma bagagem espiritual muito maior, com intimidade e proximidade com o próprio Jesus Cristo, indescritível. E vai nos dizer que ele volta para Damasco e ele continua pregando ali em Damasco. Mas ali, alguns judeus intentam tirar a sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que eles ficavam à espreita da porta para que tirasse a vida do apóstolo Paulo. E aí é interessante aqui que ele é socorrido nesse momento, exatamente por aquele a quem ele perseguiu. Os irmãos em Cristo de Paulo é que o tira daquela cidade de uma maneira que para um fariseu seria de uma maneira vergonhosa, que foi dentro de um cesto. Da cidade de Damasco, ele vai novamente para a cidade de Jerusalém e ele procura ter ali com os discípulos, mas Paulo ele não é bem recebido naquela cidade, e isso na verdade é uma consequência das suas escolhas anteriores, porque em Jerusalém Paulo era conhecido de 2 maneiras: pelos fariseus
pelos seus colegas fariseus, ele era conhecido como um desertor, alguém que havia abandonado a lei de Deus e que estava agora contra essa própria lei. Então, ele era conhecido como desertor. E por um outro lado da história, para aqueles seguidores de Jesus Cristo, ele era conhecido como um impostor. Eles entendiam que Paulo estava fingindo ser um dos deles para acabar com aquela religião, né? Com aquela que ele considerava seita, que era a seita dos nazarenos. Então, por um lado, ele era considerado um desertor, que era por parte dos fariseus, e por um lado ele era considerado um impostor. E isso traz para nós, irmãos, um outro ensinamento, que Jesus Cristo, ele vai nos perdoar sim dos nossos pecados, se realmente nós nos arrependermos, se realmente nós nos voltarmos para ele. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque uma das principais consequências, e para mim a maior consequência do pecado, é fazer separação entre o homem e Deus. Então Jesus Cristo, ele vai nos perdoar para que nós não estejamos separados do Pai, mas ele não vai apagar as consequências do nosso pecado. É por isso que é necessário nós pensarmos 2, 3, 4, 5 mil vezes antes de cometermos um pecado, porque nós sofreremos as consequências dessa atitude. E Paulo ali naquele momento estava sofrendo as consequências dessa atitude que ele havia tido no seu passado. E ali a Bíblia vai me dizer que se levanta a favor dele um homem piedoso chamado Barnabé. E ali Barnabé fala: não, gente, eu vi Saulo pregando em Damasco, eu vi como ele tem defendido o evangelho, de fato ele é um de nós. E aos poucos Paulo foi sendo ali introduzido naquele meio. Aos poucos Paulo foi continuando seu ministério de pregador e pregava ali na cidade de Jerusalém. Só que, como sempre, ele também era perseguido. E os irmãos de Paulo, agora irmãos de Paulo em Cristo, eles descobriram que os judeus, que os fariseus, eles estavam armando novamente para tirar a vida de Tarso, de Saulo de Tarso. Então, o que eles fazem? Eles enviam Saulo para a cidade de Tarso novamente. E ali nesse momento em que Saulo, ele fica ali na cidade de Tarso, ele fica completamente no anonimato. Não tem relatos bíblicos do que aconteceu nesse momento em que ele estava ali na sua cidade natal, que é a cidade de Tarso da Cilícia. Alguns historiadores vão nos dizer que ele ficou ali por 5, outros vão nos dizer que ele ficou ali por 10 anos. O fato é que nesse momento Paulo está no anonimato, ele sai completamente de cena e não se ouve falar de Paulo. Esse é um momento também que novamente ele está num processo de reclusão, um processo de desenvolvimento, um processo de aperfeiçoamento e de intimidade com o próprio Deus. Algumas pessoas eu sei de algumas pessoas que no momento podem estar se sentindo frustrados, porque as promessas de Deus em relação ao ministério não foram cumpridas. Se você é uma dessas pessoas, não se sinta desanimado, não se sinta desapontado, não se sinta desamparado, porque você está no processo. De repente, Deus escolheu você e já te fez essa promessa de que você será um grande pregador, um grande levita, um grande missionário, mas você está de molho. E em algum momento Satanás vem soprar na sua mente de que essa promessa de Deus não vai se cumprir. Isso não é verdade. O momento de anonimato é um momento de preparação. Você está num processo para que de fato você comece o seu ministério. Então, se o que Deus está proporcionando para você hoje é algo que você considera menor do que aquilo que Ele te prometeu, continue fazendo com zelo, continue fazendo com diligência, porque você está num processo com Deus. Nesse momento em que Paulo estava no anonimato, que ele estava ali na cidade de Tarso, e que ninguém sabia, o que estava acontecendo com ele,
Ele tinha todas as condições, digamos assim, cognitivas de estar já evangelizando, de estar já cumprindo aquele ministério. Mas ele estava no anonimato porque ele estava passando no processo com Deus. E o fato dele estar no anonimato, de ninguém estar vendo a sua ação, não significava que ele não estava em intimidade com Deus. Quando na carta aos Coríntios ele fala que soube de um homem que subiu ao terceiro céus, e ali ele estava falando dele mesmo, ou seja, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e teve uma experiência indescritível ali com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo. Ele fala que esse fato havia acontecido há cerca de 14 anos atrás. E quando a gente pega o momento em que foi escrita essa carta aos Coríntios e retrocede 14 anos, é exatamente o momento que Saulo estava ali na cidade de Tarso. Ou seja, ele estava no anonimato, mas ele estava no estrelato com o próprio Deus. Ele estava com o mestre dos mestres, aprendendo e tendo experiências maravilhosas com o próprio Deus. E depois, ali na cidade de Tarso, a Bíblia vai nos dizer também que em Antioquia o evangelho estava sendo pregado e muitas pessoas estavam sendo alcançadas por esse evangelho. E ali de Jerusalém, os apóstolos, eles enviam Barnabé para verificar como estava aquela situação e também para dar um suporte nessa pregação desse evangelho. Quando Barnabé chega até Antioquia da Síria, ele percebe que de fato a graça de Deus havia superabundado sobre aquele lugar e muitas pessoas haviam se rendido a Jesus Cristo. Então ele se lembra de Saulo, e ele se lembra que Saulo era uma pessoa completamente capaz de ensinar o evangelho, de estar ali acompanhando aquelas pessoas. Então Barnabé vai até a cidade de Tarso e chama Saulo para Antioquia. Até nesse momento também, né, como eu disse para vocês, que Saulo sempre foi Paulo, até nesse momento Saulo, ele era chamado ainda de Saulo. Os relatos bíblicos vai nos dizer Saulo, Barnabé, e Saulo ele estava ali na cidade de Antioquia juntamente com Barnabé, e os dois juntos eles fizeram um trabalho maravilhoso de evangelização, de consolidação do evangelho, eles estavam extremamente comprometidos com a palavra de Deus. Então eles são escolhidos pelo próprio Espírito Santo para seguirem como missionários nessa obra. E quando a gente vai ler um relato bíblico, nós vamos perceber que o Espírito Santo escolhe Barnabé e Saulo exatamente nessa ordem. Primeiro Barnabé e depois Saulo. Por que eu estou chamando a atenção para essa informação? Porque antes de ser líder, Paulo foi liderado. Na sua primeira viagem missionária, Paulo teve como líder Barnabé. Isso é importante, porque antes de Deus nos colocar no lugar de liderança, Ele vai nos ensinar a ser liderado. Deus jamais colocará alguém como líder de algum ministério, alguém como líder de algum departamento, se essa pessoa ainda não adquiriu a capacidade de ser liderado. E ser liderado não precisa necessariamente ser liderado por uma pessoa que tenha mais instrução, por uma pessoa que tenha mais conhecimento do que você. Porque quando você vai fazer um paralelo entre Barnabé e Saulo, a nível instrucional, Saulo tinha muito mais que Barnabé. Mesmo assim, ele se submeteu à liderança de Barnabé. Você e eu, nós precisamos entender que Deus jamais nos colocará numa posição de autoridade se a gente não sabe nos submetermos às nossas autoridades. Deus jamais me colocará numa posição de autoridade, né, no ministério Bereia, na comunidade cristã Ágape, se lá no setor onde eu trabalho eu não sei reconhecer a autoridade daquele que está acima de mim, se eu não sei reconhecer essa hierarquia. Então, antes de ser autoridade, nós precisamos reconhecer
as nossas autoridades e respeitar. E isso eu falo de uma forma geral, desde os nossos patrões, quanto às nossas autoridades espirituais, quanto às nossas lideranças e também às nossas autoridades legais, né? Esse é um outro ensinamento que o apóstolo Paulo deixa para nós. E é apenas nesse momento que de fato começa o ministério missionário, o ministério apostólico, o ministério pastoral de apóstolo Paulo. Perceba que Paulo não surgiu, como nós temos visto aí nas mídias, do dia para a noite. Teve um processo para que ele ocupasse esse posto, para que ele ocupasse esse chamado, para que ele fosse digno de ser chamado de apóstolo, para que ele fosse digno de ser chamado missionário, para que ele fosse digno de ser chamado de pastor. Houve um processo na vida de Paulo. Ele finalmente começa o ministério. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos que eu considero importante no ministério de Paulo e que eu considero que é um exemplo para as nossas vidas que nós devemos seguir. O primeiro, eu já falei com vocês, ele foi um ministério processual. Tudo que Paulo viveu, desde o momento que ele nasce ali na cidade de Tarso, até um momento em que ele é levado ali para a cidade de Antioquia, e ali ele começa seu ministério apostólico. Tudo que ele viveu foi permissão do próprio Deus e também escolha sua, claro, a gente sempre vai ter ali o livre-arbítrio para escolhermos, mas tudo que ele viveu ali, né, durante toda a sua vida, o capacitou, o tornou apto a começar agora esse ministério. Então a gente não deve desfazer, a gente não deve menosprezar esse processo de Deus na vida da gente. Devemos sim nos converter. Quando a Bíblia vai nos relatar da conversão de Saulo, nós vamos ver uma mudança radical. Mas todas as suas experiências foram aproveitadas para que ele pudesse exercer o seu ministério. Ali na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 a 8, na carta aos Filipenses, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, dos versículos 7 a 8, está escrito algo que vai nos chamar a atenção, que além de ser um ministério processual, uma característica do ministério de Paulo ser processual, ele foi um ministério sacrificial. Vamos ler o que está escrito lá? Filipenses 3, de 7 a 8. Está escrito assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Paulo simplesmente abriu mão do seu status, do seu posto de fariseu, que era um dos mais altos cargos que existia naquela época, para se tornar um pregador do Evangelho. E se tornar um pregador do Evangelho, ainda nos nossos dias, mas ainda mais nos dias de Paulo, era se tornar um pregador, uma espécie de pregador fugitivo. Porque Paulo não tinha repouso certo. Paulo era enviado às localidades pelo próprio Espírito Santo, e todos os lugares que ele chegava, ele era afligido, ele era açoitado, ele era perseguido. E eu creio que em algum momento ele podia pensar: nossa, eu tinha uma vida tão boa, regalada, com todas as pessoas aos meus pés, eu podia ir para onde eu quisesse e onde eu chegava era notada, para agora eu me tornar essa pessoa que sofre tanto. O apóstolo Paulo vai dizer que ele carrega no corpo dele as marcas de Jesus Cristo. E quando ele fala de marcas, ele está falando de marcas, de cicatrizes físicas, porque ele era açoitado.
Mas mesmo sabendo que ele havia perdido esse privilégio de fariseu, ele não considera isso como perda. Ele considera isso como um ganho em favor e em prol de Jesus Cristo. Isso é importante para que nós também possamos aprender através da vida do apóstolo Paulo, que o nosso ministério também precisa ser um ministério sacrificial. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe você ter um encontro com Cristo, você chegar até na cruz e você não morrer. Esse evangelho que é divulgado, que é pregado para que você venha a Jesus Cristo, para que a sua vida seja transformada em um mar de rosa, é um evangelho falso. Ele não é um evangelho verdadeiro, ele não é um evangelho genuíno, né? Quando Jesus Cristo ele nos chama, ele fala, negue-se a si mesmo. E ali ele está falando do primeiro sacrifício. Negar a sua natureza humana, negar a sua vontade, negar os seus desejos. E depois que ele pede para que nós negamos a nós mesmos, ele fala, pegue a sua cruz. Ou seja, existe um caminho a ser percorrido por você e esse caminho será um caminho de sacrifício por amor a Jesus Cristo. Então, o ministério de Paulo também foi um ministério processual. O ministério de Paulo também, ele foi um ministério relacional. Por que o ministério relacional? Porque ele tinha relacionamento com as pessoas por onde ele passava. Ele não era somente aquele pregador famoso de púlpito que entregava a palavra de Deus, que era ovacionado pelas pessoas e não tinha compromisso com essas pessoas. Muito pelo contrário. Quando Paulo ele chegava a uma localidade, ele pregava, essas pessoas eram alcançadas pelo evangelho. Ele cuidava dessas pessoas, ele consolidava essas pessoas para então ele partir para um outro lugar. Lá na despedida que Paulo tem ali em Éfeso, quando ele está despedindo do povo de Éfeso, a passagem bíblica vai nos dizer que ali na praia, os presbíteros de Éfeso, juntamente com Paulo, eles começaram a orar. E em sua despedida, todos choraram, todos oraram juntamente com Paulo, demonstrando que Paulo tinha uma relação de afetividade com as pessoas. Nós, queridos, enquanto cristãos, enquanto pregadores do evangelho, enquanto seguidores de Cristo, não podemos ter um relacionamento distante. Aliás, distância nem sequer combina com a palavra relacionamento. Nós precisamos nos relacionar afetivamente com as pessoas. Nós precisamos sentir, estar perto dessas pessoas, porque afinal nós somos um corpo de Cristo. E se o meu irmão que está do meu lado, ele está sentindo uma dor, eu preciso sentir essa dor juntamente com ele. Se ele está passando por um momento de dificuldade, eu preciso estar com ele para nesse momento de dificuldade ajudar. Se ele está passando por um momento de alegria, eu preciso estar com ele para também festejar esse momento de alegria. E como que nós vamos conseguir estar nesse momento de dificuldade, estar nesse momento de dor e nesse momento de alegria, se nós não nos relacionamos? É necessário que todo cristão se relacione com afetividade e com amor com os seus irmãos. Amém? O ministério de Paulo também, ele foi marcado pelo compromisso. Compromisso, em primeiro lugar, com Deus. A partir do momento que ele teve a sua conversão, ele não titubeou mais. Ele não teve aquele pensamento de voltar a ser aquele velho homem que ele era. E ele estava compromissado com aquela obra que Deus havia colocado em suas mãos para fazer. E eu quero chamar a atenção aqui para essa característica do ministério de Paulo, né? O ministério de Paulo, ele tinha compromisso com Deus. E que nós também possamos nos voltar para esse compromisso com Deus. Nós não podemos ter esse momento impactante que é a conversão e depois não ter compromisso com Deus. E outra coisa
demonstrando esse compromisso com Deus, ele também tinha compromisso com a palavra de Deus. A gente vai perceber que o ministério da palavra, o ministério de pregador do apóstolo Paulo, ele levava, a palavra era totalmente cristocêntrica. Tudo que ele pregava, por mais que ele tivesse muito conhecimento, por mais que ele tivesse gabarito, ele elevava o nome de Jesus Cristo e se rebaixava. Porque quanto mais ele se rebaixava, mais o nome de Jesus Cristo era elevado. Então a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. Jesus Cristo é e precisa continuar sendo o centro da nossa pregação. Porque ele é e para todo sempre será o centro do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, nós veremos Jesus Cristo como centro da palavra de Deus. Amém? A pregação de Paulo também era uma pregação totalmente bíblica. Ele não fugia da palavra de Deus, mesmo que essa fosse uma palavra dura, ele não fugia. As promessas que ele fazia àquelas pessoas eram as promessas que estavam aqui escritas na palavra de Deus. E outra característica do ministério do apóstolo Paulo é que a sua pregação também era uma pregação pastoral. Da mesma forma que ele era contundente em pregar a palavra de Deus, em pregar a verdade, ele também era um homem amoroso, era um homem piedoso, era um homem que se compadecia das dores da outra pessoa. Então, queridos, a gente precisa ter esse cuidado de não confundir a seriedade, a contundência da ministração da palavra de Deus com a dureza que está em nosso coração. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos açoita, ela nos corrige, mas ela sempre nos corrigirá com amor. Então, aquele pregador que prega com dureza, com aspereza, que não demonstra em sua pregação o amor de Deus, esse pregador não... Amém? Esse pregador que demonstra dureza na sua pregação, sem demonstrar o amor de Deus, ele não demonstra que está pregando uma palavra genuína, que é a palavra de Deus. E para finalizar, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na segunda carta de Timóteo, aliás, na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Essa aqui foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu e, portanto, também foram as últimas palavras ditas pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso pela segunda vez ali em Roma, e ele estava preso não como um condenado religioso, como ele havia sido preso da primeira vez, né? Que ele teve 2 prisões em Roma. A primeira ele estava sendo ali como condenado religioso. A acusação que havia sobre ele era de ser um apóstolo, então ele estava ali numa prisão domiciliar, ele tinha direito de receber as pessoas, ele tinha liberdade. Mas no momento que ele escreve essa carta, ele estava preso ali em Roma, na sua segunda prisão, e ele estava ali como condenado político de Nero, acusado de ser um dos arquitetos, uma daquelas pessoas que arquitetaram o incêndio de Roma. Então ele sabe que dali ele não vai sair mais com vida, ele sabe que ele não verá mais aquelas pessoas, e ele sabe que ele está acabando o seu ministério aqui na terra. Mas nesse texto que eu pedi para que vocês abrissem, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele estava ali numa masmorra, que era um lugar insalubre, frio. Ele estava abandonado porque ele não tinha as visitações das pessoas. Ele estava açoitado em seu corpo, porque ali, pelo fato dessa insalubridade desse lugar, era bem provável que o seu corpo estivesse adoecido. Mas o tom do discurso final de Paulo
é um tom de gratidão. Gratidão a Deus por ter sido resgatado. E o tom também, no discurso de Paulo, é um tom esperançoso. Ele sairia de cena aqui na terra, mas ele entraria em cena no céu. Então eu quero ler esse último texto com vocês. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Paulo escreve assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está falando aqui nesse momento que não é Nero que vai tirar a vida dele, mas que ele está oferecendo, que ele está ofertando a vida dele a Jesus Cristo. Que nós possamos tirar isso como exemplo e que dia após dia nós também possamos estar ofertando a nossa vida a Jesus Cristo. No versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo aqui, olha, o meu ministério aqui ele não foi fácil, foi guerra. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que o reino dele é tomado por esforço. Então, por isso que ele diz que combateu o bom combate. Mas apesar de ter combatido o bom combate, de ter sido afligido, perseguido, caluniado, ele completou a carreira dele. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele para fazer, ele fez. E mesmo com tudo isso aí, com todos esses sofrimentos, ele guardou a fé dele. No versículo 8 está escrito assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Queridos, imagine que coisa maravilhosa. No final da nossa vida, no final da nossa carreira, a gente poder bater no nosso peito e dizer como apóstolo Paulo: eu sofri luta, eu sofri perseguição, mas eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira. Tudo que estava aqui proposto para fazer, eu fiz. E em nenhum momento eu neguei a minha fé. E agora eu vou receber do Senhor a coroa da justiça. E sabe o que é mais interessante nessa palavra? O apóstolo Paulo, ele tem convicção de que ele receberá da parte de Deus a coroa da justiça, mas ele também fala que eu e você também recebemos a coroa da justiça, se assim procedermos. Vejamos o prosseguimento da leitura. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, ou seja, Paulo está falando que esse privilégio não é somente dele, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então, que nós possamos, de fato, amar a vinda de Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar da parte dele a coroa da justiça. Amém? Amanhã o pastor Raul vai falar um pouco mais, com mais profundidade, do impacto do ministério de evangelização do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós queremos, ó Pai, te dar graças e queremos te louvar, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor trabalhou em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, que o Senhor venha forjar o nosso caráter, para que de fato nós sejamos mensageiros da tua palavra. E ao final da nossa vida, ó Pai, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, mas alcançou da tua parte a coroa da justiça. Assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.